Eu já ensinei isso muitas vezes em minhas aulas gratuitas, né? Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho de português, de redação, de interpretação de texto, gabarito, técnicas para concursos, mentorias, né? Se você está se preparando para um concurso público top aí, quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, vou pedir o Matheus para enviar o link do nosso suporte para você conhecer mais. E se você não quiser fazer nenhuma aquisição, nós temos aulas gratuitas todas as semanas, que é muito importante você estar aqui conosco, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Isso aqui, para mim, é a base da vírgula. Se eu falo assim, ó, eu vou colocar, eu vou colocar frases bem simples, tá? Porque a tela é pequena e também para não confundir muito vocês aí, né? Se eu falo que Renata, né? Coloquei uma frase, Renata joga peteca na quadra. Então tá, eu não vou entrar em detalhes hoje com vocês sobre análise sintática, análise morfológica, porque não vai dar tempo, né? Mas, por exemplo, né, eu tenho aqui o verbo, gente ou coisa antes do verbo vai ser o sujeito, gente ou coisa após o verbo vai ser o objeto, no caso, o objeto direto, e na quadra vai ser o adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial, no caso, que vai ser adjunto adverbial, tá? Que vai ser na quadra é fofoca de lugar. Então, é muito importante você guardar a frase está simples, tá? Mas é só para você entender mesmo. O que você precisa entender? Se a pessoa dominar sujeito, verbo, objeto e complemento, sujeito, verbo, objeto e adjunto, ela não erra vírgula. Todas as vezes que você encontrar um sujeito e um verbo, não pode colocar vírgula entre sujeito e verbo. O que as bancas fazem? A menina da rua 15 chorou. Não põe essa vírgula, não. A menina da rua 15 é o sujeito. Chorou, não tem que negócio de colocar vírgula para onde respira, não. Então, as bancas utilizam isso muito. Se você souber encontrar o sujeito da oração, depois do sujeito vai ter o verbo. Você não pode pôr vírgula no meio. Depois do verbo, tem um objeto. Não pode colocar vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e objeto. E não pode colocar vírgula entre objeto e adjunto. Isso é a ordem direta da língua portuguesa. Agora, se você pega na quadra, Renata, que letrinha horrorosa, hein? Joga peteca. Aí, o que acontece? O que você fez aqui? Você pegou o na quadra, que é o adjunto adverbial, que o lugar dele é no final. A gramática chama ordem direta. A oração com ordem direta é formada por sujeito, verbo, objeto e adjunto. Não tem conversa. Então, quando você inverte a ordem na quadra vírgula, coloca uma vírgula, porque você está mostrando que essa na quadra ele está deslocado do lugar. O lugar dele é no final, porque o adjunto adverbial, fofoca, balada, é lá para o final. Daqui para cá você não vai colocar vírgula, né? Se você colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, peteca na quadra, Renata joga, aqui é a mesma coisa. Eu sou obrigado a colocar aqui, ó, Renata joga. Observa aqui, ó. Peteca. O que é peteca? Objeto direto. O lugar dela é após o verbo. Aqui, ó. Joga peteca. Se você colocou antes do verbo, tem que colocar vírgula. Peteca na quadra, o lugar dela é no final. Então, tem que colocar peteca na quadra, Renato joga. Após sujeito e verbo, você não pode colocar vírgula. Isso é a ordem direta da língua portuguesa. Existe a ordem direta e a ordem indireta. Na ordem direta você não utiliza vírgula, na ordem indireta você utiliza vírgula. Top, top, galerinha! É isso aí.